Nós vamos iniciar esse nosso quarto encontro falando sobre a justificação pela fé, né? Eu trouxe para vocês aqui também a estrutura do que a gente vai abordar, para a gente ter em mente aí por onde a gente vai passar, né? Para que no final, então, a gente consiga fechar todos esses pontos, na verdade. E aí, para as dúvidas, os questionamentos, a gente vai estar bem habilitado. Então, eu estou com o auxílio do meu computador e do celular, então se algumas vezes vocês me verem olhando para cá, é porque eu estou olhando para a tela do computador, e quando eu voltar para cá, é porque eu estou olhando diretamente para vocês. Então eu tenho todo o esboço aqui também do meu lado e também o PowerPoint para poder ir passando aí os slides que vocês estão vendo. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou iniciar aí compartilhando a estrutura, tá? Do que a gente vai trabalhar hoje. Então, o nosso objetivo com essa aula é ensinar a doutrina da justificação pela fé, e a gente vai passar pela definição e importância da justificação pela fé. Deixa eu minimizar aqui, que está na frente do meu. Isso. Como somos justificados diante de Deus. Depois a gente vai passar pelas bases bíblicas, né? Passagens que ensinam a justificação pela fé. Então, a gente vai também tratar da comparação com outras tradições, diferenças na doutrina da justificação pela fé. Acredito que boa parte dos irmãos já tem ouvido falar sobre, tá? Mas a gente vai tentar aí nos aprofundar no que for importante para a gente seguir. Tá bom? Então, de fato, pode não ser tão incomum para a maioria dos cristãos essas três palavras. Eu vou falar delas de formas separadas primeiro, tá? Doutrina, justificação e fé. No entanto, mais do que serem conhecidas, elas têm um sentido muito maior dentro da nossa cosmovisão cristã. E isso muitos crentes carecem de conhecimento. Então, entender é importante, mas entender o significado dentro da nossa cosmovisão, dentro da nossa lente é mais importante ainda, e a gente vai entender o porquê disso, tá? E aí a gente vai chegar no terceiro slide, que eu queria já começar com vocês falando sobre o que é a cosmovisão. Se de repente algum irmão não sabe ou tem dúvida, nunca ouviu falar, a gente vai tratar também do que é cosmovisão para a gente poder adentrar aí um pouquinho mais detalhado. Então vocês estão vendo que tem um óculos aí, né? Quando a gente fala de cosmovisão, tem a parte da visão ali, mas tem o cosmo antes. Então, eu trouxe uma definição para a gente do que é a cosmovisão. Deixa eu aqui. Voltou. É a maneira como um indivíduo ou um grupo enxerga o mundo. É uma lente ou prisma pelo qual um conjunto de crenças, valores e pressupostos darão forma à percepção da realidade daquela ou daquelas, né, pessoas, influenciando diretamente na interpretação de eventos, fenômenos e a própria existência. Eu não sei se vocês perceberam, mas a definição de cosmovisão para a gente é algo muito importante. Eles vão definir, essa cosmovisão vai definir como a gente interpreta os eventos, os fenômenos e a própria existência. Então, essa definição, meus irmãos, é uma definição geral. Eu não estou trazendo ainda para a nossa área cristã. É uma definição bem abrangente. Mas só lendo isso aqui, a gente já vê que de fato é algo muito relevante. Então, essa definição do que é, essa definição do como a gente vai interpretar as coisas, ela de fato, se tiver bases ou se ela tiver influências que sejam ruins, podemos assim dizer, né? A consequência vai ser bem importante, bem relevante, podemos assim dizer, né? Então, quando a gente acaba de falar e a gente identifica o que é, a gente vê que a cosmovisão ela impacta diretamente na vida de todos nós. Porque o pecado, ele escravizou o nosso arbítrio. O mundo está em desarmonia. E a nossa natureza agora ela tende a nos afastar daquilo para qual nós fomos chamados e criados, passando a crer que tudo é sobre nós, que o mundo gira em torno das nossas vontades e agendas e que devemos buscar nossa felicidade e tudo que nos agrada. Mas isso, irmãos, isso rouba as verdades do Criador. Identificar e ver dessa forma rouba as verdades que o Senhor tem para gente. Não é dessa forma que nós devemos encarar as coisas ou enxergar o mundo. Eu trouxe para vocês também a primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, para a gente poder ter um ponto de partida do que de fato nós precisamos enxergar no mundo, como olhar o mundo e como nós nos encontramos no mundo, inclusive. Então,
qual é o fim principal do homem? Você já se fez essa pergunta? Você já refletiu sobre isso? Qual é o seu fim principal? Porque para que você foi criado, né? Qual é a sua relevância aqui nesse mundo? E a gente tem essa resposta como que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vocês conseguem perceber que não tem nada de eu aqui nessa resposta? Não tem o modo como as pessoas têm colocado ou se posicionado como o centro do universo, as nossas vontades, os nossos desejos, né? Como a gente está falando de cosmovisão agora. Quando a gente olha, então, para o Senhor, para o Criador, a gente vê que, na verdade, a gente foi criado com um propósito, que é glorificar Ele, que é gozá-lo para sempre. Então, quando a gente aborda essa questão da cosmovisão, irmãos, é muito importante a gente ter essa definição na nossa mente, tá? Então, passado aí essa questão da cosmovisão, a gente vai entrar naqueles pontos que eu trouxe para vocês. Primeiro, a gente vai começar pela doutrina, né? Doutrina em si, que a gente vai falar de doutrina, a gente vai falar de educação, a gente vai tratar todos esses pontos, também é simples. É um conjunto de crenças e princípios que orientam pensamentos e a prática. No nosso caso, são doutrinas cristãs, baseadas na fé cristã, na Bíblia e na compreensão da igreja. Como a doutrina da ressurreição de Jesus, da Trindade, da vida eterna e da segunda vinda. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, na doutrina dos apóstolos, ou ainda na doutrina dos demônios. Essas ocorrências acontecem em duas passagens. A primeira é em Atos 2, 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a gente vê aí uma ocorrência do que é doutrina em Atos, e também a gente vê a doutrina dos demônios, que é em 1 Timóteo 4, de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, meus irmãos, a gente vê que doutrina é algo importante. A gente vê que a gente falou de doutrina de apóstolos e doutrina de demônios. Então, se a gente está abordando o que é de fato uma doutrina dentro desse relacionamento que a gente está tendo aqui, dentro desse aprendizado que a gente está tendo aqui, é importante a gente ver que, bom, doutrina, justificação e fé separados, ela tem assim a sua importância, mas quando a gente juntar essas três para falar do que a gente vai falar e o que a gente vai abordar, a gente tem que ter esse cuidado. Né? A gente já falou de cosmovisão, como ela é importante para fazer a gente olhar para o mundo, ter uma definição do mundo, e o mundo, embora apresente de uma forma, a gente sabe, e aí eu trouxe o breve catecismo para a gente ver que, na verdade, é tudo sobre o Senhor, não é sobre nós. E quando a gente fala de doutrina, a gente vê que existem algumas doutrinas. A doutrina dos apóstolos, por exemplo, e a doutrina dos demônios. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais à frente, mas é bom a gente já ir guardando esses termos. Cosmovisão, doutrina, e olhar para a gente como cristão, como que isso é importante para a gente. Tá? Está muito em voga a questão de doutrinação, por exemplo, que a gente ouve, né? É para vocês verem que realmente é uma coisa, não é por acaso, tá? A gente vai se aprofundar, mas inicialmente a gente vai tratar desses primeiros pontos e agora a gente vai falar da justificação. Então, doutrina, justificação. Justificação, a definição geral, eu sempre quis, eu preferi trazer, meus irmãos, uma definição geral, não necessariamente teológica, tá bom? Para depois a gente aplicar aqui na nossa, no nosso meio. Até por isso eu trouxe a questão da cosmovisão, tá? Então, a justificação, que é o que a gente vai tratar agora. A definição geral fala de um conjunto de argumentos ou provas que alguém apresenta em seu favor ou de outro em sua defesa, o que corrobora com o sentido de justificação dentro do nosso contexto. O ponto central da nossa teologia cristã é a justificação, ou seja, o argumento ou a prova que somos inocentes, ou melhor, justos, justificados diante de Deus. Então, o ponto da justificação, meus irmãos, aí dos três termos, né, seria o ponto alto que vai definir, tá? E a gente vai entrar agora em fé. E fé eu acho que é interessante a gente tratar, irmãos, porque é um termo que sofreu muitas mudanças de aplicação devido à nossa cultura. Hoje, a fé, ela pode ser entendida como
um sentimento de expectativa de algo que se deseja, ou se tem como bom. Por exemplo, tenho fé que isso vai dar certo, que vai acontecer aquilo, tenho fé, tenha fé, já deu tudo certo. São essas frases que exemplificam o sentido de fé num contexto geral. Mas para nós, fé é muito, mas muito mais do que isso. Além de ser um dom, um presente divino, a fé está ligada e direcionada a Deus. Não às coisas, aos pensamentos e desejos. Não é palpável, mas não é abstrato ao ponto de ser subjetivo. Ouçam, aí eu trouxe aqui algumas passagens que falam, as escrituras falam sobre a fé, tá? A primeira está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Romanos 10:17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, meus irmãos, falar de fé hoje, a gente tem que ter, de fato, esse cuidado de saber que fé, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, é algo muito maior do que um sentimento de que as coisas ah, vão dar certo, sabe? Alguém falou aqui que tá travado para todo mundo? Deixa eu ver aqui. Não, dá para ver bem. O seu slide está na pergunta do catecismo Isso, ainda, isso. no Mas vocês caso. estão conseguindo me ouvir, tá tudo certinho, né? Sim, sim. Ah, beleza. Então, ok. Então, voltando aqui, Só uma dúvida, Guilherme, é para ficar mesmo na pergunta do catecismo claro. mesmo? Ah, sim. Não, não, sim, sim. Eu vou deixar, porque senão eu ia ter que voltar toda hora para o primeiro slide. Eu vou deixar sempre no último slide que eu tratei, para a gente poder passar por próximo. E eu vou mencioná-lo assim que eu passar, pode deixar que eu vou mencionar para vocês, tá? Então, cuidando ainda aí da parte da fé, então a gente tem que ter muito em nossa mente esse cuidado, porque se fé é tudo, não é nada. Né? A gente tem que olhar para as escrituras e ver o que a escritura define sobre algo. Obviamente, na nossa linguagem, na nossa cultura, sofrem variações. Hoje em dia, quando a gente fala de fé, a gente está falando às vezes de coisas aleatórias, até aquelas pessoas que nem fé têm acabam falando de fé. Mas quando a gente está falando de algo aqui dentro da nossa cosmovisão, ela tem uma importância ímpar. E a gente tem que ter isso na nossa mente. O que é fé? Fé não é o que eu defino o que é fé. Fé é aquilo que a palavra de Deus define o que é. Então, perpassando aí por doutrina, por justificação, por fé, a gente então já tem algo, uma base já inteligível para a gente poder seguir e falar da doutrina da justificação pela fé. E de forma bem racional, simples e direta. Juntando esses conceitos que foram abordados, podemos dizer que ela é um conjunto de princípios que declaram como o homem pecador é inocentado perante Deus através da sua crença em Jesus Cristo. Então a gente fala aí da questão da doutrina, que são princípios. A gente fala da justificação, que é se tornar justo, e a gente fala da fé, que é a nossa fé ali em Jesus Cristo. Então a gente tem essa definição do que é a doutrina da justificação pela fé, mais uma vez, tá? Juntando todos os conceitos, é um conjunto de princípios que declaram como o homem pecador é inocentado perante Deus através da sua crença em Jesus Cristo. Mas é importante que nos aprofundemos um pouco mais ainda nesse tema, que é muito importante e central em nossa teologia cristã. Como eu havia dito, é para isso, e para isso, desculpa, retornaremos àqueles pontos iniciais que eu abordei lá no início, que a gente ia passar, tá? Então, o primeiro ponto, definição e importância da justificação pela fé, como somos justificados diante de Deus. Dessa vez, meus irmãos, eu apelei para grandes, pequenos homens de Deus, que eu chamo, tá? Que definiram o que é justificação pela fé. Parafraseando Isaac Newton, o pai da lei da gravitação universal, se eu vi mais longe, foi porque estava sobre os ombros de gigantes. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Vocês devem estar acostumados já a verem, ouvirem
né, que a gente sempre faz menção de outros pastores, de outros teólogos. A gente faz menção sempre de personagens que foram relevantes e trataram de algum tema. E por que que a gente faz isso, irmãos? Imagine que são irmãos que já foram experimentados, são irmãos que se dedicaram à interpretação bíblica, que há muitos anos estudaram e trouxeram para a gente algo. Então, quando a gente menciona algum nome, fala de algum teólogo, fala de algum outro pastor, a gente está trazendo, na verdade, uma interpretação que já foi feita. Porque, por exemplo, eu falei isso até ontem no curso de formação. A gente tem uma Bíblia hoje, aqui que ela está em português. Eu não sei quantos são os irmãos que seriam capazes de pegar os escritos originais e traduzirem, para poder terem ali o português hoje que a gente lê. Né? Eu não sei quantos dos irmãos seriam capazes. Eu não seria capaz de fazer isso. Alguém fez isso. Alguém se dedicou a fazer isso. Algum profissional, algum mestre, algum teólogo, ele já fez isso. Então a gente já está com um material que passou pela mão de alguém, que alguém já se dedicou para poder trazer para a gente. Então, quando a gente traz menções, meus irmãos, a gente nada mais está reconhecendo como o trabalho desses irmãos são relevantes, irmãos que se dedicaram a vida, né? Então, a gente percebe, principalmente na nossa igreja, na teologia reformada, que a gente sempre faz menção. A gente dificilmente faz uma afirmação pela gente mesmo. Eu acredito que a interpretação seja por conta disso. Não, eu interpreto dessa forma porque outros irmãos já interpretaram dessa forma. Porque, por exemplo, eu estou trazendo algo para vocês aqui. Isso eu acho que é mais palpável. E eu afirmo algo para vocês aqui. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando a gente pede para nos livrar do mal, a gente está pedindo para nos livrar do maligno. Nunca tinha ouvido falar isso, irmão. Eu falei, mas quem trouxe essa interpretação foi o nosso pastor. Vocês percebem que isso se torna um pouco mais, tem um peso maior. Por quê? Porque foi o nosso pastor que trouxe. Porque só porque é o nosso pastor? Não, claro não. Vocês conhecem o pastor, sabe testemunho do pastor e tudo mais. Enfim, a ideia de trazer esse conceito para vocês é que quando a gente faz essas dimensões, tá sempre querendo trazer mais certeza para aquilo, corroborações para aquilo que a gente está fazendo menção, e é isso que eu vou fazer agora. Então, quando eu falei de justificação pela fé, eu vou me apoiar em ombros de gigantes para trazer para vocês, então, mais informações. Então, o primeiro que a gente vai tratar aqui é esse senhor simpático que fala assim, ó. A justificação pela fé significa que, apesar do que você é, Cristo morreu por você. Alguém sabe quem é esse senhor? Tirando aí Marcelos, o pastor, obviamente. Alguém conhece ele? Pode abrir o microfone e falar se quiser, tá? Jones. Exatamente. Martin Lloyd Jones. Então, mais um gigante que eu trago aí. Quando eu falo pequenos homens, é porque tem um pastor que ele fala que não existem grandes homens de Deus, né? São sempre pequenos homens que Deus dá a graça. Então, essa aqui é a primeira. Segundo, o pecador não é justificado diante de Deus a não ser por meio da justiça de Cristo obtida pela fé. Alguém sabe quem é esse da imagem? Uma. Paredes. Eu não ouvi direito. Foi Jonathan Ido? muito bem. Ela já respondeu duas, tá bom, tá? É, Respondeu duas, tá bom. Agora já... Guilherme, no slide não tá aparecendo aqui pra gente, não. Achei que ia Não tá aparecer agora. aparecendo? Só você falando. Então, é porque aqui na imagem, eu não sei pros outros irmãos, vocês estão conseguindo ver a imagem? Porque tem Dá uma pra ver comigo. sim. Então, tem Aqui uma dá comigo pra ver. falando, Rafa, e tem outra Sim. que é dos slides. Slide, né? Vê se A gente você só vê não acha. você, só. A Paty falou também. Acho que ela também tá assim, ela. Eu não sei se tem que clicar em alguma coisa aqui para habilitar, porque Não, na na semana passada verdade, eu vi normal. se você passar para o lado, em alguns casos, você consegue ver ou todas as pessoas juntos, ou consegue ver só o slide, que é o principal que está destacado. Vê se você passando para o lado não chega nesse, de repente, no slide. Quem tá no celular tem essa situação, que tem que mudar a tela. Não, se eu passar pro lado, eu vejo o nome dos irmãos, né, que estão aparecendo. Uhum.
E a gente tá no notebook, não tá aparecendo tudo. Guilherme, para de. Cancela a tela e abre de novo para ver. Tá. Mas ele falou no celular, a gente tá no computador. Deixa eu compartilhar de novo. E agora, Ah, gente? agora foi. Agora foi. Ah, agora Tá. foi. Jonathan Tá. Edwards. Ah, agora é muito fácil. Já falaram, né? Tu vai responder todos os outros agora, até aqui até o final, só por ter feito eu perder tempo. O meu Não, não tá esse aqui aparecendo o eu nome, não. conheci, pô. Esse aqui eu conheço. É, todo mundo conhece depois que alguém fala. Eu sei como é É, que né? funciona isso. Me falar o nome dele? Então tá bom, ó. Valeu, Deixa eu, pessoal. deixa eu voltar aqui. Pronto, Jonathan Edwards. A gente vai para mais um. Não vale, Rafael. Isso aí não vale, né? A justificação não é uma recompensa para o justo, mas para o culpado. Alguém quer falar quem é esse? Senhor também muito simpático. Fica mais difícil, né? Ninguém? Não, parti. Esse aqui é o Steven Lawson. Ah, Esse aqui, se quem não souber, por favor, eu vou pedir para que depois tenha uma conversa no particular, tá? você tem que mandar se retirar da aula, pô. Não, eu pensei, mas seria muito duro, né, Eu não sei da quem minha é. parte. Ah, Ah, já você não sabe quem é, não, ó. vou ali, ó. Deus perdoa todo tipo de pecado, ainda que não inocente o culpado. Aquele que aceita Jesus é justificado e tratado como justo, porque há 2000 anos Jesus foi tratado e condenado como culpado. Irmãos, perceba que a doutrina da justificação pela fé, ela, ela assim, é primordial para a nossa fé cristã. É primordial. Quando a gente falou, eu vou falar um pouquinho para vocês também desses autores que eu trouxe aqui para vocês, que vocês viram, a gente vê que são homens, meus irmãos, que foram muito relevantes no seu contexto, na sua época, alguns ainda são, e eles sempre trataram da doutrina da justificação pela fé como algo muito importante para a fé cristã. A justificação pela fé significa que, apesar do que você é, Cristo morreu por você, que foi o primeiro, Martin Lloyd Jones. Ele é um pastor, teólogo galês, de linha reformada, calvinista. E eu trouxe um ponto aqui legal, é que o Martin Lloyd Jones, ele pregou sobre o livro de Romanos por um período de aproximadamente 13 anos. 13 anos. E ele começou a sua série de pregações em Romanos em 1955 e continuou até 1968. Durante esse tempo, ele abordou o livro de Romanos de maneira expositiva, cobrindo detalhadamente cada capítulo e versículo. Isso é um bônus que eu trouxe sobre esses irmãos que eu trouxe aqui para a gente olhar. O segundo que a gente viu ali, que é o Jonathan Edwards, o pecador não é justificado diante de Deus a não ser por meio da justiça de Cristo obtida pela fé. Pastor e teólogo norte-americano, de linha reformada calvinista, possui um sermão muito conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado, datado de 1971, que trata sobre o rigor e perigo da condenação eterna e da urgência da salvação. Muito bom. Quem quiser procurar, acho que consegue no YouTube achar, tá? Esse sermão, a tradução, obviamente, né? Ô, No, Guilherme, fala aí. só um detalhe que esse sermão dele também tem um livro também. Tem, Sim. acho que é um livretinho, é muito bom. Os Uhum. irmãos aí que quiserem, né, tiverem interesse, vale muito a pena. É. Eu estou trazendo também, meus irmãos, uma breve biografia só para vocês saberem quem são a fundo um pouquinho esses mestres e por que que eu decidi trazer o que eles pensam a respeito desse ponto que é da doutrina da justificação pela fé. O Steven Lawson, que ainda está desses aqui, que ainda está entre nós, né? A justificação não é uma recompensa para o justo, mas para o culpado. Pastor reformado, de linha calvinista, excelente expositor com foco na centralidade da Bíblia, autor de diversos livros e cursos, sendo convidado frequentemente para palestras e conferências em todo o mundo. Tem diversos vídeos dele, principalmente aí na conferência Old School, tá? Ele falando. E no slide aí 8, a gente trouxe esse outro senhor também muito simpático. Deixa eu voltar nele aqui.
Só para colocar o nome dele. Deus perdoa todo tipo de pecado, como eu li para vocês, ainda que não o inocente ou culpado, aquele que aceita Jesus é justificado e tratado como justo, porque há 2000 anos Jesus foi tratado e condenado como culpado. Pastor reformado, de linha calvinista, missionário, fundador da Heartcry, com um estilo de pregação desafiadora, sempre buscando a pureza do evangelho e a resposta do arrependimento do pecador. E o que eu tenho de destaque para ele também, se vocês quiserem procurar, Mensagem Chocante para a Juventude, é um sermão muito marcante dele, que também tá no YouTube. Esse aí a gente não pode deixar de ver, que a mensagem chocante dele é muito, muito, muito bom, esse vídeo. E por fim, meus irmãos, depois de ter trazido esses relatos, eu trouxe um aqui especial, que é esse aqui, ó. E eu vou explicar o porquê. Isso aqui todo mundo sabe quem é, eu acredito. A justificação apenas pela fé. Olha, a justificação apenas pela fé. Se Deus é santo e eu não, é a cláusula sobre qual a igreja permanece ou cai. E não estou negociando com ninguém, porque isso é o evangelho. Martinho Lutero. Meus irmãos, eu acho que vale a pena a leitura mais uma vez e se atentar ao que ele está querendo dizer. A justificação apenas pela fé, ele está falando de um ponto. Se Deus é santo e eu não, meus irmãos, é a cláusula, segundo Martinho Lutero, sobre a qual a igreja permanece ou cai. É algo que não é negociável, irmãos. Se não for dessa forma, a igreja cai. E ele diz que ele não está negociando com ninguém, que isso é o evangelho. E eu deixei ele por final, eu decidi terminar com ele por uma questão da importância dessa doutrina que a gente está tratando. A história nos revela que o monge alemão Martinho Lutero, um dos principais reformadores, enfatizou a doutrina da justificação pela fé como a base da sua teologia, da fé cristã, o que foi o grande distintivo da crença católica romana da época. Lutero argumentava que a justificação, ou seja, o ato pelo qual Deus declara alguém como justo, não advém de obras ou méritos próprios, mas de forma exclusiva pela fé tão somente em Jesus. Logo, é somente pela fé em Jesus que somos reconciliados com Deus e recebemos a graça divina. Mais tarde, isso ecoa e toma forma nos princípios da reforma através dos 5 solas, um deles o sola fide, que é o sola fé, tá? Somente pela fé. Podemos testar o quão importante essa doutrina é para a nossa fé cristã e quão distintiva ela nos torna de qualquer outra crença. Mas qual é o testemunho das Escrituras? E a gente vai entrar no segundo ponto, meus irmãos, que são as bases bíblicas, né, naquela estrutura que eu trouxe para vocês. Então, passando para lá, antes de passar para lá, na verdade, né, eu queria então que a gente refletisse um pouco e pensasse. Eu trouxe aqui alguns autores, alguns teólogos falando da doutrina da justificação pela fé. Eu expliquei para vocês sobre cosmovisão, como é importante para a gente ter essa lente que vai definir como a gente vai enxergar o mundo, e é importante que a gente tenha ali essa ideia de que nós nascemos para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Então eu abordei com vocês o que é doutrina, o que é justificação, o que é fé, e eu mostrei para vocês, irmãos, também através desses outros teólogos que trouxeram aqui, desses teólogos que trouxeram, na verdade, aqui, o quão importante essa doutrina é para a gente, a ponto de Martinho Lutero dizer que dessa doutrina depende a sustentação da igreja. Né? O quão importante é considerar que somos justificados pela fé em Jesus Cristo e somente, e nada mais, sem obras, sem méritos, sem nada. Então, como cristão que somos, meus irmãos, a gente não levanta bandeiras, a gente se identifica como um cristão através dessas nossas crenças, que advêm da onde? Das Escrituras. Então, a gente já perpassou por várias coisas. E agora a gente vai para as bases, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus falar conosco a respeito desses pontos. A gente precisa de mestres e pastores que nos ensinem a partir da palavra de Deus como a gente vai encarar esses pontos. Então, eu vou depois colocar no grupo, tá, irmãos? Essas bases, eu vou colocar algumas referências que eu trouxe aqui no grupo, mas a gente pode ver na própria Bíblia, não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês aí,
Mas quando a gente fala das bases bíblicas, então a gente tem aqui muitas referências de fato, mas eu trouxe algumas para a gente poder ler que falam sobre a justificação pela fé, tá bom? Então a gente vai primeiro para Romanos 3:28. Romanos 3:28. Eu tô com a versão NA, tá? Que é a minha preferida, inclusive. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independente das obras da lei. Irmãos, tem um ponto também antes da gente seguir que é importante, é que ninguém faz teologia com versículo. Ninguém constrói uma doutrina com versículo, porque a Bíblia ela fala dela mesma. Diversos pontos ela fala dela mesma. E quando a gente traz assim essas bases, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Para a gente não simplesmente pegar um versículo, extrair um versículo e a partir desse versículo a gente criar uma doutrina, criar um ensinamento. Tá? A gente está aprendendo, obviamente, as bases da nossa fé, a gente está caminhando ali de pouquinho a pouquinho, mas é bom que vocês saibam disso. Por que que eu estou falando isso? Isso é um alerta, na verdade. Porque muitos fazem. Se você ligar a sua televisão, se você botar em determinados canais, você vai ver isso. Pessoas pensando versículos, trazendo temas, e a partir desses versículos, desses temas, criando uma doutrina, criando uma coisa, falando coisas que Deus nunca se propôs a falar, tá? Quando a gente fala de trazer bases, a gente entende todo o contexto, a gente lê o que vem antes, o que vem depois. A gente está aqui nessa parte, a partir do 21, inclusive, falando da justificação pela fé em Jesus Cristo. Obviamente é um ponto, é algo que eu retirei, mas se a gente ler do começo ao fim, a gente vai ver que faz sentido para o que a gente tá estudando aqui. Mas eu queria trazer esse alerta para vocês que só o versículo, ele por si só, ele não faz doutrina, a gente tem que ter cuidado. Muitos versículos são diretos e claros, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado sempre quando a gente vai pedir base ou vai falar de base bíblica, tá bom? Tem sempre um contexto. Então, por isso até que são diversos que eu trouxe aqui, diversos não, alguns aqui que eu trouxe para a gente poder tratar. Então, nosso irmão até compartilhou com a gente aí, tá? O próximo é 5:1. A gente vai só, pelo menos aqui, passar só mais uma folhinha. Justificado pela fé ali e paz com Deus, que está aqui na minha Bíblia diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora a gente vai dar um pulinho para Gálatas. Gálatas 2:16, tá? Gálatas 2:16. Então a gente chega aqui na. Tá, eu vou ler o 15 só para não pegar ali depois da vírgula. Ó, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vocês também estão conseguindo compreender que sempre a gente fala de justificação pela fé e justificação por algum outro meio. É justificação pela fé de um lado e justificação por algum outro meio de outro. No final a gente vai abordar das diferenças, tá? Mas é sempre bom, ó, a gente está falando da justificação pela fé, mas existe alguma outra justificação? A gente está vendo que sim, pela própria palavra de Deus, tá bom? 3:11. Então a gente daqui vai dar um pulinho só, 3:11. Nosso irmão está compartilhando aí no chat, tá? 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A gente vai dar mais um passo também, agora a gente vai para Filipenses 3:9.
Filipenses 3:9. Vou fazer do mesmo modo, tá? Vou ler também o 8, só porque tá ali para a gente pegar o ponto. Ó, na verdade, considero tudo como perda, Paulo falando, né? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A gente vê aqui o apóstolo Paulo falando algumas particularidades dele, e ele também traz que, mais uma vez, a justiça, a nossa justiça não tem como vir de outro meio a não ser da fé, né? E como eu trouxe Lutero para vocês aqui no final e o porquê que eu trouxe ele, né? Ele usou inclusive Romanos, aí os irmãos que estão podem voltar lá porque vale a pena a leitura. Ele usou Romanos como base para para enfatizar essa justificação pela fé, que foi ali o estopim para ele. Ele usou Romanos 1,17. Show. Fechei aqui até. Ó, Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, que foi até o que Paulo mencionou lá na frente, né? Então, foi esse trecho aqui que Martinho Lutero usou. Então, a gente está vendo, meus irmãos, como é importante a doutrina da justificação pela fé. Foi exatamente essa doutrina que fez abrir aí essa divisão na época de Lutero, da Reforma, o quanto é importante enfatizar a fé como o único meio de justificação perante Deus. Como essa doutrina que nos dá princípios de vida, de prática, é importante para a nossa vida como cristão. Por fim, a gente vai chegar agora, após abordar esses pontos cruciais, a gente vai conseguir chegar na nossa identidade como um cristão protestante. A gente consegue falar já dos nossos distintivos como um cristão protestante. E a gente consegue traçar comparativos com outras tradições, que a gente sabe que a gente é e também a gente precisa conhecer, de certo modo, as outras doutrinas, as outras tradições, que é o terceiro ponto que eu apresentei para vocês da estrutura inicial. Comparação com outras tradições, diferenças na doutrina da justificação. Então, nós concluímos que a nossa salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo. Nós somos inaptos. Nossa justiça é como trapo de imundícia perante o Senhor. Não há nada em nós que possa nos justificar diante de Deus. E isso inclui, meus irmãos, todos os homens, seja judeu, seja gentio, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Tudo apontava e aponta para Cristo Jesus. A lei do Senhor, ela nos foi dada para revelar o nosso pecado e nos encerrar a todos debaixo dele. Não há justiça individual que nos salve. E também trouxe mais uma leitura para a gente, meus irmãos, que está em Efésios 2, de 8 a 9. E a gente vai fechar esse ponto aqui para poder falar das comparações. Aí eu queria, alguém está com a sua Bíblia aí e conseguiu achar? Fizesse essa leitura de Efésios 2, de 8 a 9. Vou ler aqui então, irmãos. Pode ler. Estou lendo na NVI. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Fica alguma dúvida ainda pra gente? Obviamente eu vou abrir depois pra gente fazer as perguntas, mas fica alguma dúvida? Ficou alguma dúvida pra gente sobre como que nós somos justificados? E o porquê que nós somos justificados pela fé, meus irmãos? É muito claro que é para a glória de Deus. Se fosse por obras, se fosse por mérito, se fosse por esforço seu, se fosse por dedicação sua, o quanto você lê a Bíblia, se fosse porque você abriu qualquer coisa que você fizesse. Até aquela máxima que muitos dizem, ah, não, é 99% de Deus e 1% seu. Se fosse 1% seu, você teria mérito. Você teria mérito.
E a verdade é que Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. É tudo graça, é tudo por graça. Isso não vem da gente, vem dele. A fé vem dele. Tudo vem dele. A gente precisa firmar os nossos pés nessa verdade, de que nós somos salvos mediante a fé em Jesus. E qual é o nosso mérito? Qual é a nossa obra aqui? A nossa única obra é o pecado. A nossa única obra aqui é ser carente de salvação. A gente contribui para a nossa salvação pecando. Essa é a verdade. Porque qualquer outra coisa que você fizer, meu irmão, você não consegue se justificar diante de Deus. É muito pouco. É muito pouco. Foi preciso Jesus, o Filho de Deus, ser enviado. Isso não diz, aqui até parafraseando o Paul Washer, não diz o quanto você é importante, por isso que ele enviou o filho dele. Não, isso mostra o quanto você é pecador, que só podia ser o filho dele, santo, para nos lavar, nos perdoar e nos tornar justos diante de Deus, tá? Então, partindo desses princípios, identificando o que nós somos, o que nós cremos, a gente então vai falar aí desses pontos que nos diferenciam das outras doutrinas, tá? Quais seriam então as demais doutrinas que apontam para uma justificação diferente das descritas nas Escrituras? Então a gente tem a justificação pelas obras. É uma visão encontrada em algumas interpretações do judaísmo e em certas tradições dentro do cristianismo. Ela sustenta que a salvação é obtida através da prática de boas obras e a observância dos sacramentos e das leis. Boas obras são boas ações, misericórdia, ajuda ao próximo, bons sentimentos, etc. E quando a gente fala de sacramentos, são ritos que visam a salvação, leis, cumprimento das leis e etc. Então, a gente falando aqui da justificação das obras, a gente acabou de ler que seria muito difícil ser salvo pelas obras, pelos motivos que a gente abordou. Qual seria um outro que eu trouxe, né? Justificação pela fé e obras. Esta visão vê a fé e as obras como ambas necessárias, né? Essenciais para a justificação. A fé é necessária. Olha só, a fé é necessária, mas as boas obras também desempenham um papel importante. No entanto, as boas obras devem ser uma resposta à fé. A justificação não é uma condição concomitante à fé. A doutrina católica ensina justamente que a justificação é um processo que envolve tanto a graça divina quanto as obras humanas. O batismo, a Eucaristia são vistos como meios de graça que contribuem para a justificação. Um exemplo histórico, meus irmãos, é o Concílio de Trento de 1545 a 1563, que condenou a doutrina da justificação somente pela fé, alegando que ela sozinha, sem as obras, não é suficiente. Esse ponto aqui, meus irmãos, é um ponto muito relevante. Alguns tratam de, ora, se você quer falar da sua fé, você tem que mostrar as suas obras. Não está errado, não está errado. A fé não é que ela caminha sozinha, mas a fé, ela se desdobra em algo. Então, se eu falo que eu tenho fé em Jesus, eu olho para as obras e eu testifico se de fato eu tenho essa fé ou não. Mas perceba que não são por essas obras que eu sou salvo. Eu pratico essas obras por causa da fé que eu recebi. Entende como não há mérito nisso aqui? Isso aqui é consequência da fé que eu recebi. Eu não estou fazendo isso aqui para conseguir o favor de Deus. Eu não estou fazendo isso daqui para conseguir me justificar diante de Deus. Qualquer boa obra que eu faça, que você faça, não é para ganhar nada do Senhor. Você está fazendo isso daqui porque você já recebeu a fé que te transformou, que te deu uma nova natureza, um novo coração, e agora você pode andar nessas boas obras. Tem uma disputa entre o que Paulo fala, o que Tiago fala, da fé e das obras. Meus irmãos, as obras são consequências da fé que você recebeu do Senhor Jesus. Mas elas não são o que te salva. O que te salva é a fé em Cristo. O que te salva é você crer no Senhor. É isso que é a base da sua salvação. As obras são importantes? São importantes para revelar a sua fé. Porque imagina, eu falo que eu tenho fé em Jesus, que eu creio em Jesus, mas as minhas obras são péssimas. Como que a gente conhece a árvore? Não é pelos frutos? A gente não olha para os frutos e vê e identifica. Então a gente percebe, meus irmãos, que é importante as obras. Claro que é.
Claro que elas são importantes, né? Claro que elas vão dizer sobre a gente, mas não é elas que nos salvam. Não é quanto você mais fizer, você vai ser mais justificado. Não, meus irmãos, não é. Não é. Isso é uma segunda etapa de algo que você recebeu, de um coração transformado. Isso é uma consequência daquilo que o Senhor já fez por você. Você já ouviu falar em predestinação? Então, a palavra de Deus diz que você foi predestinado a andar em boas obras. Você foi predestinado a andar em boas obras. Foi para isso que ele te elegeu, foi para isso que ele te escolheu. Tá vendo que isso é um passo depois? É um passo depois. A gente fala também que Jesus é a porta, sabe? Que ele a porta é apertada, o caminho é estreito, que Jesus é a porta. As boas obras estão depois que a gente passa pela porta. E é, obviamente, aqui uma ilustração, uma figura de linguagem que eu estou usando, mas perceba que a gente primeiro passa por Jesus. Primeiro a gente é salvo para as boas obras. Então não são as obras que nos salvam. Então, quando a gente vê a justificação pela fé e pelas obras, meus irmãos, é aquele cenário de 99% em 1%. Isso não é o que a Bíblia diz. E a gente chega aqui no terceiro, que é a justificação pela lei. A ideia de justificação pela lei implica que o cumprimento das leis divinas, sejam elas as leis mosaicas do Antigo Testamento ou outros requisitos legais, é a base para ser declarado justo ou aceito por Deus. A ideia é que, ao seguir rigorosamente as leis, uma pessoa pode alcançar a justiça diante de Deus. Temos o judaísmo rabínico, fariseus e algumas seitas que creem dessa forma. Você consegue cumprir a lei? Se você está na igreja com a gente há um tempinho ouvindo alguns sermões, você vai ver que não. Se ficou alguma linha, lembra o pastor falando que ele cortava? Se você tenta se apegar em algum ponto da lei, você vai cair em outro, que vai cair em outro, que vai cair em outro. Se você fosse capaz de cumprir a lei, meus irmãos, não seria necessário Deus ter enviado o filho dele para morrer. Eu vou adiantar aqui, meus irmãos, por causa do horário. Então, justificação e algo mais, que é mais um ponto ainda. Esse quarto ponto é necessário. Acho que ele saiu aqui. Saiu aí? Agora acho que saiu para todo mundo. Que saiu para mim também? Saiu. Calma aí. Estava aqui em Lutero, né? Eu vou deixar essa primeira tela aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, que a gente não vai voltar nos slides ainda. Voltou, né? Tá. O quarto ponto, então, que é a justificação e algo mais, tá? É necessário para olharmos como algumas igrejas, e aqui pentecostais e neopentecostais, ainda que enfatizem a justificação pela fé, elas acabam misturando aspectos de santificação e justificação. Por exemplo, algumas delas ensinam que a prosperidade e a saúde física são sinais de justificação em favor divino. O que diverge da visão reformada e todo o relato bíblico. Porque a gente pode olhar para Jó como exemplo, a gente pode olhar para Paulo como exemplo. Então, o favor divino, a prosperidade, a saúde, meus irmãos, isso não é questão de justificação. Não é, não é, não é. A gente vê muitas televisão novamente falando sobre isso, né? Que o fato de você ter dinheiro, de você ter saúde, ou de você não ter dinheiro e não ter saúde, isso tem alguma coisa a ver com a sua justificação. E não é, meus irmãos. Não tem nada a ver. Isso é só desculpa para movimentações e manipulações de fé com propósitos obscuros, tá? Então, eu vou finalizar até por causa do horário, para a gente ter um tempinho ainda de falar alguma coisa, caso vocês queiram. Então, a gente acaba chegando aqui ao final dessa aula, concluindo que somos declarados justos mediante a fé em Jesus Cristo. Que as obras que salvam são as obras do nosso Salvador. E a fé que temos, que nos leva a tal salvação, é dada pelo próprio Deus. De forma clara e audível, Deus nos fala que dele é a salvação e somente ele pode nos dar, do começo ao fim, sem qualquer ajuda nossa. O justo, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Então, eu finalizo aqui a nossa aula e abro aí, caso os irmãos queiram fazer perguntas. Deixa eu fechar aqui também. Agora
Vocês podem ficar à vontade, caso tenham anotado alguma coisa, queiram fazer alguma pergunta. Uma dúvida. Sim. Quando algumas pessoas falam sobre essa questão de obras, né? A gente sabe que é só pela fé em Cristo Jesus, como você Uhum. explicou. A gente crê que ele morreu por nossos pecados e tal. E aí tem muitas pessoas, porque eu já pensei assim também, né? E muitas pessoas que não conhecem, né, muito bem ou não conhecem nada da fé reformada, elas se justificam por aquele versículo lá eu até abri aqui em Tiago, Tiago, 2:17, né, que a fala fé sem obras é morta? isso, que se não tiver, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uhum. E aí as pessoas sempre arrumam um jeito, né, para justificar o erro que elas estão fazendo, a interpretação errada delas. Então, assim, para a gente que já conheceu, que a gente já aprendeu, como a gente fala, explica para essas pessoas, né, que realmente a fé é só em Jesus. E elas vêm com Uhum. esse negócio de obras. Não, porque a gente também tem que fazer as obras, que não sei Uhum. como é que a Eu gente faz. tentei trazer um pouquinho, mas até por conta do horário eu não quis me estender muito, até para que vocês pudessem fazer, fazer esse tipo de pergunta, porque de fato há essa questão de Paulo e Tiago. Alguns dizem que eles estão ali, um fala uma coisa e outro fala outra e tudo mais. A gente sabe que não é assim que a palavra de Deus se comporta. Então, quando a gente vê que tem um erro na palavra, a gente tem que procurar, na verdade, um erro na gente, na nossa interpretação, como que a gente está enxergando aquilo, tá? Então, quando a gente vê as pessoas, e é muito natural, meus irmãos, muito, mas muito natural mesmo, as pessoas falarem sobre as obras, é porque elas estão misturando os conceitos, né? Uma coisa é você ser justificado e você ser salvo, outras coisas é o seu testemunho e as suas obras. Você não é salvo pelo seu testemunho e as suas obras. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas só que essa fé em Jesus Cristo, meus irmãos, ela transforma a sua vida. Essa fé em Jesus Cristo, quando a gente lembra lá de Nicodemos, a gente nasce de novo. A gente recebe um novo coração. A gente é chamado para andar de forma diferente. E quando a gente passa a andar de forma diferente, as boas obras são consequências da fé que a gente recebeu. Sendo que as boas obras que a gente pratica, meus irmãos, não é para que Deus faça alguma coisa. Ele já fez, ele já te salvou, ele já te separou. Então, as boas obras que a gente pratica hoje não é com o intuito de justificação e salvação perante o Senhor. Mais uma vez, Deus não precisa de nada nosso. Nada do que eu faça vai surpreender a Deus. Ah, eu vou pegar Deus de surpresa, eu vou fazer algo que Deus vai ficar impressionado. Não, ele não vai ficar impressionado. Não vai. O que agrada a Deus, ele já fez, foi moer o filho dele na cruz. Porque através da morte de Jesus, ele pagou os nossos pecados, ele justificou os nossos pecados. Então, a justiça dele foi satisfeita com a obra de Jesus. Então, todas as obras que você faz, todas as obras que eu faço, tudo aquilo que a gente faz agora, meus irmãos, não é visando algo que a gente vai receber, é que a gente já recebeu. A gente foi agora, a gente está andando naquilo que o Senhor separou para a gente. As boas obras que a gente faz, os intuitos das boas obras que a gente faz, é de um coração grato, é de um coração que ama o Senhor, é de um coração que quer ser obediente. Porque se a gente ficar e pensar dessa forma, que são as obras que vão definir, a gente vai cair naquele ponto de hoje eu estou agradando a Deus, hoje eu fiz alguma coisa e estou justificado, mas quando eu errar, eu vou ser menos justificado, então uma hora eu estou salvo, outra hora eu não estou salvo, uma hora eu estou justificado, outra hora eu não estou justificado. Não, não. Quando Deus ele te salvou de forma perfeita e plena. Não há o que você possa fazer não para sair das mãos dele. Isso não existe. Isso não é uma doutrina que a gente crê. A gente crê num Deus soberano, não num Deus que está de espectador, deixando que você controle e conduza a sua vida. Não é dessa forma. A gente crê num Deus que de fato é soberano, a obra dele é perfeita. Ele te salvou de forma perfeita. E você foi chamado para andar em boas obras. Então, tem essa confusão de misturar a justificação com as boas obras, testemunho, enfim, mas é uma confusão de fato que eles fazem porque eles buscam, infelizmente, se justificar
diante daquilo que eles fazem, eles não descansam na obra perfeita do Senhor que salvou. É difícil descansar na graça, é difícil saber que você não fez nada, você não contribuiu de forma alguma para ser salvo, só contribuiu com o seu pecado. Alguns irmãos não conseguem, não conseguem. Eles simplesmente precisam fazer alguma coisa para se sentir parte daquilo, quando na verdade a gente tem que descansar no que o Senhor fez, crer no que o Senhor fez e agora andar em novidade de vida por amor a esse Deus maravilhoso e misericordioso que alcançou a gente. É, Respondi? Pode ir. Guilherme, o Bruno mandou aqui o chat, só que antes de passar talvez a palavra para ele ou você explicar, só Uhum, uma coisa que me veio à memória, você falou essa questão agora da gente querer fazer parte, né, da gente não aceitar bem essa questão da graça. Eu uhum, não lembro qual foi o pastor, acho que foi até o Paul Walsh que falou isso uma vez, né, que a gente tem uma necessidade de nós nos sentirmos merecedores. uhum, Então, por exemplo, quando você faz algo para mim, eu tenho um senso dentro de mim que eu tô tipo em dívida com você. Eu tenho que merecer. Você não pode chegar para mim, Rafael. Cara, eu tô te dando aqui uma camisa. Essa camisa aqui é para aham, você, toma. Cara, por que que o Guilherme tá me dando isso? Não, eu não mereci. Não, eu tenho que retribuir. Eu tenho um senso de obrigação, de dever. Por conta do pecado, né, o nosso coração, né, foi, né, assim, corrompido. E eu acho que a gente, desde então, desde a queda, a gente tem esse senso. Eu acho que para muitas pessoas existe essa dificuldade de confiar na graça por uhum, conta disso. Porque, cara, a gente não faz nada. Como você falou, a gente não surpreende Deus. Não há o que a gente possa fazer para merecer a graça. Ah, eu vou aos cultos todo domingo, eu leio a Bíblia todo dia, então eu faço por merecer. Não, cara, não tem como, né? Acho que isso uhum. que é É muito. um distintivo nosso de fato, é essa questão da gente descansar na graça. E isso, meus irmãos, aí vai cair em outro ponto, que cai em diversos outros pontos, né? Que as pessoas falam, ah, então eu não preciso fazer nada. Isso aí é o clássico. Então, quer dizer, eu sou salvo e eu posso viver da maneira que eu quiser. Eu falei, então você não entendeu nada do que eu disse. Você não entendeu completamente nada. Você não tem mais o direito de viver da maneira que você quer, porque ou você é escravo de Deus ou você é escravo do pecado. Você é escravo. Ou você vai ser escravo dos seus desejos e das suas vontades, ou então você vai ser escravo de Cristo. Então, quando as pessoas falam assim, ah, não, então eu posso, então é só crer e viver da maneira que eu queira viver. Bom, se você fala que creu em Jesus e você vive da maneira que você quer, e em nenhum momento Deus te puxou, em nenhum momento Deus te disciplinou, você lembra daquele versículo que fala que ele disciplina quem ele ama? Então, sinal que você não é amado por Deus, você é só um filho de Satanás. Você pode seguir a sua vida da forma como você quer. Porque o que a gente está dizendo é que as suas obras não justificam você. Mas a gente não está falando que as obras, elas não falam sobre você. São coisas diferentes. As pessoas, elas, é de fato, elas não querem aceitar a graça, elas querem participar de qualquer forma e não querem crer numa graça de que ela não fez nada e ela recebeu. Elas se incomodam com isso. É basicamente isso. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat no computador que o Bruno mandou. Eu posso ler aqui para você, se não conseguir ver. Pode ler, eu abri aqui, mas pode ler. Ah, Para eu me sentir na televisão, como se fosse um isso. apresentador. É Eu isso gostei aí. dessa ideia. Eu recebi um chat aí. Tinha que ser um superchat, né? É, é isso aí mesmo. Com 5 centavos. Baseado no que você falou, Deus não acredita na meritocracia? Seria errado a gente acreditar no sistema, então, de meritocracia? Bom, ah, como aí você começou perguntando sobre Deus, então eu vou responder nessa cosmovisão que a gente está, né? Retirando aqui a parte das nossas vidas comuns e as questões da meritocracia em trabalho e tudo mais, né? Quando a gente olha para Deus, existe a meritocracia, sim, de Jesus. Toda e qualquer outra meritocracia não serve. É trapo de imundícia. É isso. Você não faz nada para merecer. Você não consegue fazer nada para merecer. Então, é assim, Bruno, as obras que você realiza hoje, como um cristão que já tem fé em Jesus, são consequências daquilo que Deus mesmo te deu. Então, imagina você querer comprar Deus com aquilo que Ele te deu. Imagina você querer um favor de Deus com aquilo que Ele mesmo te concedeu, que se não fosse Ele, você não seria capaz de fazer. E antes disso, se a gente fosse falar de meritocracia para conseguir algo, algum favor de Deus, você estava você odiava Deus
Você estava em atrito com Deus e as suas obras não serviam de nada. De nada. Era como se Deus não ouvisse a sua voz, entendeu? Você era alguém que é o inimigo do Senhor. E ponto. Até o ponto dele decidir dar o passo de ir encontrar esse inimigo e perdoar esse inimigo, justificar esse inimigo, então esse inimigo passar a ser amigo, passar para o reino do filho dele, e agora as obras desse até então inimigo são obras que refletem a graça e a glória de Deus. Nada que vai poder comprá-lo, nada que vai poder fazer com que ele se sinta na dívida com você, porque tudo que você tem, até enquanto você era inimigo dele, é ele que te dá. É ele. Porque vocês podem perceber, meus irmãos, que pessoas que não são cristãs, elas também fazem boas obras. Elas também fazem boas coisas. Vocês sabem disso. Eu tenho sempre na minha cabeça o exemplo de Hitler, que também cuidava lá da família dele. Eu falei, caraca, mas o cara era e cuidava da família dele. São resquícios da imagem e da semelhança do Senhor. Mas aquilo ali não poderia salvar ele. Nada daquilo ali poderia salvar ele. O único que poderia salvar é porque o padrão de Deus, meus irmãos, é um padrão tão alto, que só quem poderia alcançar é alguém perfeito. E o único perfeito é Jesus. Então, tudo aquilo que a gente faz sempre vai ter um pingo, um traço do pecado, da nossa imperfeição, das nossas injustiças. Então, existe meritocracia com Deus? Existe. Se você for o filho dele. Do contrário, você não consegue alcançar o seu favor. Você não tem méritos diante dele. Tudo que você tem agora é por graça. Graça e misericórdia da parte de Deus. Espero que eu tenha conseguido responder a essa dúvida. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta?